O primeiro sinal de que o Espírito Santo está verdadeiramente presente em sua vida é este: uma confiança inabalável na salvação. Há uma paz tão profunda, tão constante, que nenhuma tempestade da vida pode arrancá-la. Não é uma emoção passageira ou um alívio passageiro, é a certeza de que sua alma pertence a Deus, selada pelo seu Espírito. Romanos 8:16 nos diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso significa que o Espírito Santo não o deixa em dúvida sobre sua posição diante de Deus. Ele se torna uma testemunha viva dentro do seu coração, afirmando repetidamente: você é dele, você é escolhido, você é amado. Essa confiança é como uma âncora para a alma. A vida trará tempestades, perda, traição, medo, confusão. As ondas podem se levantar, mas quando o Espírito habita em você, ele o protege. Sem ele, a dúvida pode parecer um mar revolto jogando sua fé de um lado para o outro. Mas com ele, você carrega uma convicção que mantém firme, mesmo quando a lógica falha ou as emoções vacilam. E sim, mesmo os crentes mais fortes enfrentam momentos de dúvida. Você pode ter se perguntado: eu realmente tenho o Espírito Santo? Estou realmente salvo? Mas é frequentemente nesses momentos de fraqueza que sua presença se torna mais inegável. Ele pode nem sempre falar alto. Às vezes, ele trabalha como mestre artesão, remodelando silenciosamente seu coração, acalmando seus pensamentos e sussurrando a verdade quando mentiras atacam sua mente. Pense nisso. Você já esteve à beira do desespero e, de repente, uma onda de paz o invadiu? Ou enfrentou uma decisão tão difícil e a clareza veio de uma forma que você sabia que não vinha de si mesmo? Isso não é acidente. São as impressões digitais do Espírito, lembretes claros que você não está abandonado. O Espírito Santo não é uma força distante. Ele é um conselheiro íntimo, um amigo fiel que nunca sai do seu lado. Seu primeiro testemunho em sua vida é esta certeza inabalável, que você pertence a Deus. E uma vez que você experimenta essa certeza, você nunca mais é o mesmo. Portanto, quando as tempestades vierem, quando o medo sussurrar que você está perdido, lembre-se deste primeiro sinal. A confiança na salvação não é apenas teoria. É o próprio Espírito dizendo que você é um filho de Deus, amado, seguro, jamais abandonado. Você já sentiu essa âncora em sua alma? Aquela paz inexplicável que lhe dá a certeza: você está seguro em Cristo. Se sim, você já experimentou o primeiro sinal inconfundível da presença do Espírito. O segundo sinal inconfundível da presença do Espírito Santo em sua vida é a transformação do seu caráter. Gálatas 5:22-23 descreve isso como fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas não são apenas palavras poéticas, são evidências vivas que Deus está moldando você de dentro para fora. Pense em seu coração como um campo estéril. Antes de o Espírito entrar, ele era seco, pedregoso, cheio de ervas daninhas, raiva, amargura e desejos egoístas. Mas quando ele vem, ele inicia o trabalho silencioso, paciente de um jardineiro. Ele ara o solo da sua alma, planta sementes de virtude e as rega com sua presença. Com o tempo, pequenos brotos aparecem. Amor onde antes havia ódio. Paciência onde a raiva costumava explodir. Perdão onde os rancores antes cresciam como espinhos. Este processo não é instantâneo. Não se trata de se tornar perfeito ou impecável de repente. Não, é lento, deliberado, como um jardim que amadurece ao longo das estações. No entanto, a evidência se torna inegável. Os outros começam a ver a mudança. Eles percebem como você fala de forma diferente, como age de forma diferente, como suas prioridades mudam. O que antes o irritava não tem mais poder. O que antes o tentava começa a perder o controle. Isso é o Espírito, esculpindo a semelhança de Cristo em você. Você já notou momentos em que se surpreendeu? Momentos em que respondeu com gentileza em vez de raiva, ou demonstrou compaixão quando antes teria se afastado. Essas não são mudanças aleatórias. São marcas do Espírito cultivando seu fruto em sua vida. Cada ato de bondade, cada passo de paciência, cada escolha de autocontrole é como uma flor desabrochando em seu jardim divino. E aqui reside a maravilha. Essa transformação não é superficial. Não se trata de comportamento modificado apenas pela disciplina. Trata-se da sua própria natureza sendo remodelada. O Espírito não apenas poda suas ações, ele reconfigura seus desejos. Ele substitui um coração de pedra por um coração de carne, dócil e receptivo à vontade de Deus. Portanto, o segundo sinal é este. Quando sua vida começa a dar o fruto do Espírito, quando seu caráter lenta, mas inequivocamente, muda para se assemelhar a Jesus, você pode ter certeza de que o Espírito está trabalhando em você.
Que frutos do Espírito você tem visto crescendo em sua vida? Amor, paciência, alegria nas provações? Cada uma delas é uma semente que o próprio Espírito plantou, prova de que ele está vivo e operando em você. O terceiro sinal de que o Espírito Santo verdadeiramente habita em você é uma paixão e um poder inegáveis pela evangelização. Atos 1:8 declara: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Esse poder não é comum, é ousadia divina, um fogo santo queimando por dentro, tornando impossível permanecer em silêncio sobre Jesus. Imagine os discípulos antes do Pentecostes, tímidos, inseguros, escondidos atrás de portas fechadas, com medo de serem reconhecidos como seguidores de Cristo. Mas então o Espírito desceu, como línguas de fogo, e tudo mudou. Os mesmos homens que antes tremiam de medo permaneceram ousados nas ruas de Jerusalém, proclamando o Evangelho com uma coragem que abalou o mundo. O que causou tal transformação? Foi o poder do Espírito, acendendo seus corações com uma chama que não podia ser apagada. Esse mesmo fogo é o terceiro sinal em sua vida. Quando o Espírito Santo está presente, ele coloca dentro de você um desejo pelas almas, uma compaixão que vê as pessoas não apenas como rostos na multidão, mas como seres eternos que precisam do amor de Cristo. De repente, guardar essas boas novas para si mesmo parece impossível. Você anseia que outros experimentem a graça que o salvou. Você já sentiu esse puxão? Aquele desejo irresistível de falar sobre Jesus a um amigo, colega de trabalho ou até mesmo a um estranho. Palavras que você nunca planejou começam a fluir. A coragem surge onde antes havia medo e você se vê testemunhando de maneiras que não sabia que era capaz. Essa não é a sua própria força, é o Espírito respirando através de você. Mas a evangelização não é apenas falada, é vivida. Sua bondade, seu perdão, sua integridade, seu amor se tornam sermões que os outros não podem ignorar. As pessoas percebem. Elas sentem que há algo diferente em você, algo inexplicável, mas irresistível. E quando perguntam, o que há de tão especial em você? Essa é a sua abertura para compartilhar o nome de Jesus, guiado pelo próprio Espírito. O terceiro sinal é este. Quando sua vida se torna um testemunho, quando você sente uma compulsão interior para compartilhar o Evangelho, quando o medo é substituído por santa ousadia, saiba que isso é o Espírito em ação. Ele não está apenas te preenchendo, ele está transbordando através de você, fazendo de você um testemunho vivo do amor de Deus. Você já sentiu esse fogo? Essa santa urgência de falar a alguém sobre Cristo? Se sim, alegre-se. Está a evidência inconfundível da presença do Espírito, agitando seu coração com a sua missão. O quarto sinal da presença do Espírito Santo em sua vida é o dom de falar em línguas, uma linguagem sagrada de oração que flui diretamente do seu espírito para o coração de Deus. No dia de Pentecostes, em Atos 2, os discípulos começaram a falar em línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem, e foi uma declaração visível e audível de que algo sobrenatural havia acontecido. O próprio céu tocou a terra, e as vozes dos discípulos tornaram-se instrumentos dos mistérios divinos. Paulo escreve em 1 Coríntios 14:2, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. E ninguém os entende, pelo Espírito fala mistérios. É isso que torna as línguas tão profundas. Não é uma invenção humana, mas uma expressão nascida do Espírito, uma linguagem secreta entre você e o Criador, que ultrapassa os limites das palavras humanas. Pense nos momentos em que as palavras lhe faltam, quando seu coração está pesado, quando a tristeza ou a alegria são profundas demais para descrever. Nesses momentos, o Espírito concede uma expressão que vai além do que a língua humana pode articular. É como se sua alma estivesse cantando diretamente para Deus, envolta em intimidade e entrega. Mas aqui está uma verdade vital. Embora falar em língua seja um sinal poderoso do Espírito, não é o único sinal, nem o maior. A verdadeira medida da presença do Espírito não está no que é falado em momentos de oração, mas em como você vive sua vida depois. O Espírito não está apenas preocupado em lhe dar uma linguagem celestial. Ele está empenhado em moldar um caráter celestial dentro de você. É por isso que Paulo equilibra a conversa sobre dons espirituais com a ênfase nos frutos: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Falar em língua sem amor é como um símbolo que ressoa sem significado. Mas quando o Espírito o enche, tanto suas palavras quanto suas ações testificam da sua presença. Então, sim, se você falou em línguas, alegre-se. É um privilégio santo, um sinal de que o Espírito está intercedendo por meio de você. Mas nunca se esqueça, a evidência mais radiante da sua presença é quando a sua própria vida se torna uma oração. Quando cada escolha, cada ato de bondade, cada palavra de perdão reflete Cristo. O quarto sinal, então, é duplo. O Espírito lhe dá uma nova maneira de falar.
Mas, ainda mais importante, ele lhe dá uma nova maneira de viver. Você já experimentou essa linguagem divina da oração? E, mais importante, a sua vida se tornou o tipo de testemunho que fala mais alto que as palavras? Esta é a maior obra do Espírito. Não apenas encher a sua boca, mas transformar o seu coração. O quinto sinal da presença do Espírito Santo é um amor por Jesus tão profundo, tão intenso, que transforma a maneira como você vê a própria vida. Romanos 5:5 nos diz: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Observe, esse amor não é fabricado por nosso próprio esforço. Ele é derramado, transbordando, fluindo em cascata para dentro de nós diretamente do Espírito de Deus. Pense nos primeiros dias de amor. Você não consegue parar de falar sobre a pessoa que você ama. Cada pensamento retorna a ela. Cada conversa encontra uma maneira de mencionar seu nome. É isso que acontece quando o Espírito enche seu coração com amor por Jesus. Você não pode permanecer em silêncio. Seu nome está em seus lábios. Sua presença preenche seus pensamentos. Seu amor se torna a lente através da qual você vê o mundo. Este sinal vai além das palavras. Torna-se um estilo de vida. O Espírito atrai suas afeições, não para prazeres passageiros ou buscas superficiais, mas para o Cristo vivo. De repente, a adoração não é uma obrigação, mas uma alegria. A oração não é mais um ritual, mas um anseio. Você se pega falando de Jesus nos lugares mais comuns, no trabalho, em casa, entre amigos, porque seu coração simplesmente não consegue conter o amor que transborda. Este amor não é apenas sentimental, é transformador. Ele curva sua vontade à dele, suaviza seu orgulho e acende devoção em todos os cantos da sua vida. A missão do Espírito é sempre glorificar Jesus, e quando ele habita em você, ele o impele a fazer o mesmo. Você começa a desejar a glória dele acima da sua, o nome dele acima de todos os outros. E aqui está a maravilha: os outros percebem. As pessoas podem não entender completamente, mas veem. Sua vida irradia afeição por Cristo. Suas decisões, suas conversas e até mesmo seus sacrifícios carregam a fragrância do amor por ele. É como uma chama sagrada dentro de você, uma que não pode ser escondida. O quinto sinal, então, não é apenas crer em Jesus ou respeitá-lo como mestre. É amá-lo profundamente, apaixonadamente, de todo o coração, com o tipo de devoção que remodela todo o seu ser. E esse amor não é uma conquista sua. É um dom do Espírito Santo derramado em você até que seu coração bata no ritmo de Cristo. Você sente essa afeição inabalável por Jesus em sua vida diária? Essa atração pela sua presença? Essa alegria em pronunciar o seu nome? Se sim, alegre-se, pois esse amor ardente é o testemunho inconfundível do Espírito Santo em você. O sexto sinal da presença do Espírito Santo em sua vida é o conhecimento da verdade. As Escrituras nos dizem em 1 João 2:27, a unção que vocês receberam dele permanece em vocês, e vocês não precisam que ninguém os ensine. Mas, como a sua unção os ensina acerca de todas as coisas, essa unção é real, não falsa. E em João 16:13, Jesus prometeu: quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não se trata de encher sua cabeça com informações infinitas. Trata-se do próprio Espírito se tornar seu mestre, desvendando os mistérios das Escrituras, revelando o coração de Deus a você de maneiras que o intelecto humano sozinho jamais conseguiria alcançar. Imagine a vida sem o Espírito. É como navegar por um vasto oceano à noite, sem bússola, sem mapa, sem luz. Você está à mercê das ondas e dos ventos, sem saber para onde está indo. Mas quando o Espírito vem, ele coloca uma lâmpada em suas mãos, desenha o mapa pelos céus, sussurra o curso seguro para sua alma. De repente, o que antes parecia confuso ou oculto se torna claro. Versículos que você já havia lido 1000 vezes antes, de repente, perfuram seu coração com significado, como se o próprio Deus estivesse falando diretamente com você. Você já passou por isso. Você abre a Bíblia e uma passagem que você pensava entender de repente arde com nova vida. Ou, em oração, uma verdade se instala em seu espírito tão profundamente que você sabe que só poderia ter vindo dele. Esta é a obra suave, porém inconfundível, do Espírito. Ele abre os olhos do seu entendimento, ensinando-lhe não apenas o que Deus disse, mas também como viver à luz disso. E aqui está algo ainda mais profundo. Essa verdade não é apenas revelada, ela transforma. Ela quebra correntes. Ela o liberta de mentiras, enganos e escravidão. O próprio Jesus declarou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Espírito torna isso realidade. Ele o ensina a discernir o falso do autêntico, à luz das trevas. Ele lhe dá sabedoria para andar na vontade de Deus quando o mundo não oferece nada além de confusão. O sexto sinal, então,
É quando você começa a perceber a realidade espiritual com clareza, quando você não está mais cego pelas ilusões deste mundo, mas guiado pela verdade divina. Esse conhecimento não é orgulho, nem ostentação intelectual. É uma revelação que o humilha, o aproxima de Deus e o fortalece para andar em seus caminhos. Você já sentiu o Espírito iluminar a verdade em seu coração, transformando as Escrituras em palavras vivas, guiando em suas escolhas, quebrando as correntes da confusão? Se sim, alegre-se, pois esta é a sexta marca clara de sua presença, o Espírito da verdade habitando em você, guiando com segurança pelo caminho da vida. O sétimo sinal de que o Espírito Santo está verdadeiramente presente em sua vida é a busca pela santidade. 1 Pedro 1, 15, 16 ecoa o chamado de Deus: sede santos, porque eu sou santo. Sozinhos, esse mandamento parece impossível. Mas quando o Espírito habita em nós, ele começa a nos separar do que é comum, nos afastando das garras do pecado, nos atraindo para o coração de Deus. Santidade não tem a ver com orgulho ou superioridade, tem a ver com pertencimento. É o Espírito remodelando silenciosamente seus desejos, de modo que o que antes parecia atraente agora pareça vazio, até mesmo venenoso. Pense assim: antes você bebia de água barrenta e pensava que era o suficiente. Mas agora, por causa do Espírito, você provou água viva e nada mais satisfaz. Você já sentiu isso? Aquela agitação dentro de você quando a fofoca enche um ambiente, em vez de participar, você sente um peso, uma inquietação, incitando a se afastar. Ou o momento em que a tentação sussurra a promessa de prazer, mas lá no fundo você sente uma resistência, uma força que não é sua, dizendo: isso não é mais quem você é. Isso não é mera consciência, é o Espírito Santo separando você. Essa transformação se manifesta tanto nas pequenas escolhas diárias quanto nas grandes. Escolher a honestidade quando uma mentira seria mais fácil. Escolher o perdão quando o ressentimento parece justificado. Escolher a pureza quando o compromisso parece conveniente. Cada um desses momentos é santidade em ação, um testemunho silencioso, porém poderoso, de que o Espírito está vivo em você. E não se engane, santidade não é ausência de luta. A batalha contra o pecado continua. Mas agora, você não está lutando sozinho. O Espírito capacita, o fortalece e o lembra de que você está revestido da justiça de Cristo. Santidade não é perfeição, é direção. É o Espírito continuamente puxando você em direção ao coração de Deus, um passo de cada vez. O sétimo sinal, então, é este: quando sua vida começa a refletir a qualidade de Deus, amor, pureza, integridade, humildade, e quando a atração do pecado se enfraquece à medida que sua devoção a ele se fortalece, a presença do Espírito é inconfundível. Que mudanças você notou em sua própria caminhada? Há hábitos que você deixou para trás, atitudes suavizadas, tentações resistidas, não pela sua força, mas pela dele? Isso é santidade, a marca santa do Espírito em sua vida. O oitavo sinal de que o Espírito Santo está operando em sua vida é o dom do discernimento. Paulo lista em 1 Coríntios 12, 10 como a capacidade de distinguir entre espíritos, saber o que é verdadeiramente de Deus, o que é meramente humano e o que é influenciado pelo inimigo. Esse discernimento não é uma intuição comum, é como um radar espiritual colocado no fundo da sua alma. Enquanto outros podem ver apenas a superfície, você sente as correntes invisíveis. Onde outros ouvem palavras, você percebe motivos. Onde outros veem oportunidade, você às vezes pode sentir um aviso: não ande por este caminho. Pense em Pedro em Atos 5. Ananias e Safira estavam diante dele, fingindo oferecer tudo, enquanto secretamente retinham parte. Exteriormente, pareciam generosos, mas o Espírito revelou a verdade a Pedro. Isso é discernimento, ver com os olhos de Deus. Você já sentiu essa agitação interior? Você entra em uma situação e tudo parece inofensivo, mas um peso oprime seu espírito. Ou alguém fala com eloquência, mas lá no fundo você sente que as palavras são vazias. Por outro lado, há momentos em que o Espírito confirma a paz em seu coração, mesmo quando a lógica diz que o caminho é arriscado. Essa paz também é discernimento, um sinal divino que diz: este é o caminho, ande nele. O mundo está cheio de confusão, inúmeras vozes, ideologias e opiniões. Sem o Espírito, é fácil ser levado ao engano, mas com ele, você não é cego. Ele treina seus sentidos espirituais, para que você possa reconhecer falsificações antes que elas o enredem. O discernimento não o torna arrogante, ele o torna cauteloso, humilde e dependente da orientação de Deus. O oitavo sinal, então, é este: quando você começa a perceber realidades espirituais que os outros ignoram, quando você reconhece a verdade em meio às mentiras, a luz em meio às trevas e a paz em meio ao caos, a mão do Espírito está guiando você.
O discernimento é o seu dom para proteger, direcionar e manter você firmemente enraizado na vontade de Deus. Você já sentiu esse aviso em seu espírito, ou essa paz repentina confirmando o caminho de Deus? Se sim, essa bússola interior não é a sua imaginação, é o próprio Espírito Santo, mantendo você seguro em um mundo de enganos. O nono sinal de que o Espírito Santo está verdadeiramente presente em sua vida é o seu poder de trazer conforto. O próprio Jesus prometeu em João 14:16, "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." Observe, Ele não é descrito como uma força distante, mas como um Consolador, aquele que se aproxima, que entra em nossa dor e nos carrega. Pense naqueles momentos em que a vida parece insuportavelmente pesada, quando a dor se instala como uma nuvem escura, quando a traição o deixa destruído, quando a ansiedade aperta seu peito com tanta força que você mal consegue respirar. E então, sem explicação, uma calma começa a surgir dentro de você. Ela não apaga a tempestade, mas dá forças para permanecer em meio a ela. Isso não é coincidência. É o Espírito envolvendo você em seus braços invisíveis. Esse conforto não é abstrato. É real, é experiencial. Você pode senti-lo em uma quietude repentina durante a oração, em lágrimas que se transformam em paz, na suave certeza que sussurra: você não está sozinho. Deus não o abandonou. Às vezes, Ele o conforta por meio das Escrituras, fazendo um versículo brilhar como uma tábua de salvação. Às vezes, por meio de uma canção, ou mesmo pelo silêncio, quando sua própria presença se torna suficiente. E seu conforto não se reserva apenas para perdas catastróficas. Ele o encontra nas lutas diárias, quando você é ignorado no trabalho, quando as pressões financeiras pesam sobre você, quando a solidão se aproxima, quando a exaustão o tenta ao desespero. O Espírito está presente tanto no cotidiano quanto no trágico, infundindo esperança em sua alma quando nada ao seu redor parece mudar. O nono sinal, então, é quando você descobre uma força que não sabia que tinha, uma paz que não faz sentido para o mundo e uma esperança que continua crescendo mesmo quando as circunstâncias não o fazem. Esse é o Consolador que vive dentro de você, firme, fiel, sempre presente. Você já sentiu esse abraço? Aquela paz inexplicável no vale mais escuro, a tranquilidade que o segurou quando você pensou que iria desmoronar. Esse é o Espírito Santo, seu Consolador, seu fiel companheiro que nunca o deixa caminhar sozinho. O 10º sinal de que o Espírito Santo está verdadeiramente presente em sua vida é a sua intercessão, o seu ato de orar por você quando sua própria voz se cala. Romanos 8:26 nos diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Não sabemos o que pedir em oração, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pense nisso. Há momentos em que sua alma se sente sobrecarregada, quando a tristeza ou a confusão pesam tanto que você nem consegue formar frases. Você se ajoelha para orar, mas nenhuma palavra vem. Apenas silêncio, apenas lágrimas. E, no entanto, o céu não está em silêncio. Nesse mesmo silêncio, o Espírito começa a falar. Ele traduz os clamores do seu coração em orações que se elevam perfeitamente diante do trono de Deus. Isso é mais do que conforto, é participação divina. O Espírito não está apenas ao seu lado. Ele intervém em sua fraqueza, carrega seus fardos e ora orações que você jamais conseguiria formular com sua própria boca. É como se seus suspiros se tornassem canções, suas lágrimas se tornassem petições, seu silêncio se tornasse intercessão envolta em poder. Você já sentiu isso? Aquela estranha certeza de que, embora não pudesse orar, de alguma forma ainda estava sendo carregado. Aquela paz que veio depois de uma noite de lágrimas, não porque você encontrou as palavras certas, mas porque o próprio Espírito estava intercedendo de maneiras misteriosas demais, profundas demais para explicar. Essa é a sua presença. Esse é o seu amor. E essa intercessão não se refere apenas ao que você sente. Ela é eficaz. Ela alinha sua vida com a vontade de Deus. Porque o Espírito conhece melhor do que você mesmo, e ele conhece perfeitamente os planos do Pai. Quando ele ora através de você, nada é desperdiçado. Cada gemido oculto, cada respiração cansada, é entrelaçado em uma oração que toca o coração de Deus. O 10º sinal, então, é este. Quando sua fraqueza se torna o palco do Espírito, quando seu silêncio é preenchido com a sua voz, quando suas orações são levadas mais longe do que você jamais poderia imaginar, essa é a presença inconfundível do Espírito dentro de você. Você já sentiu as palavras lhe faltarem, mas ainda assim sentiu que Deus ouvia seu coração? Não era vazio, era o Espírito, seu divino intercessor, falando com poder quando você não conseguia. E assim a jornada pelos 10 sinais da presença do Espírito se completa. Ele o âncora com a confiança na salvação. Ele transforma seu caráter como um jardim florido. Ele acende a paixão pelo evangelismo.
Ele concede línguas de oração e uma vida de transformação. Ele desperta um amor intenso por Jesus. Ele abre seus olhos para a verdade. Ele o chama à santidade. Ele o equipa com discernimento. Ele o conforta nas tempestades. E ele intercede por você com a própria linguagem do céu. Estas não são doutrinas distantes. São experiências vivas, marca de que o próprio Deus habita em você por meio do seu Espírito. Se você reconheceu pelo menos um desses sinais em sua vida, alegre-se. É a prova da presença viva do Espírito em você. E se deseja se aprofundar, continue buscando-o, renda-se diariamente. Ande em sua presença. E nunca se esqueça, você não está sozinho. O próprio Espírito caminha, fala, conforta, ensina e ora através de você.